to With a Brazilian Accent, the official podcast of Brazil Investment Week, and today we're here to connect capital and culture. Hi guys. Thank you. Hi, Babi. How you doing? Actually, should we say Barbara or should we say Babi? Yes. I already did the Brazilian thing and I started with Babi. Why are we speaking English? Like, if we're speaking about Brazilianity, Brazil identity, Brasilidade, we should actually speak in Portuguese, shouldn't we? Vamos falar em português. Bom, eu sou a Babi, meu nome é Bárbara Craveiro, eu sou empreendedora e eu gosto de chamar que eu sou uma creative entrepreneur. Então, trazer um pouco de criatividade, empreendedorismo. Já fui de vários setores, então acho que não vou falar de todos os setores que eu já fui, mas meu início de setor foi mercado financeiro e hoje em dia eu trabalho com criatividade e design. A parte mais legal. E você desenha. E eu desenho, eu virei ilustradora no meio do caminho. Esse foi um jeito que eu fiz um shift de carreira, que eu acho que é legal falar, porque muita gente me procura. Como é que você mudou de carreira? Seguindo minha paixão e meus hobbies, eu acabei entrando num outro mundo. Você pode dizer que você mudou de carreira? Porque a gente já se conhece há tanto tempo. Posso. E foi até curioso. Eu tava falando de você para uma das pessoas que ia assistir a gente, e ele perguntou: essa é a Bárbara Craveiro? É a mesma que era daquela empresa financeira? Eu falei assim, é ela. Pô, mas o que tem a ver com criativo? Eu falei, tá, deixa ela falar que tem muito mais coisas que você não deve saber. É verdade. Então vou fazer um nutshell da minha história para vocês entenderem um pouco. Eu fui fazer faculdade de economia no Rio, e é uma faculdade na PUC, super mercado financeiro, drivada, tipo Armínio Fraga, meu professor. Muito legal, assim, muito inteligente tudo que eu aprendi, e eu sou muito grata de ter feito essa faculdade, mas eu também fiz um período de design. E eu falei, eu larguei, falei, quer saber, deixa eu entender o business, deixa eu fazer um pouco de dinheiro, depois eu vejo o que eu volto pra fazer aqui. E no final das contas, sabe quando tem puxo, você joga a bola dentro da água e a bola volta pra você assim? Voltou, porque eu sentia falta da minha criatividade. Então, eu trabalhei desde mesa proprietária, trading desk, na minha carreira, depois fui para M&A, fiz Accenture há muito tempo, então era strategy, em consultoria, que me deu muita cancha, né, de mercado, porque você tem que se virar nos 30, em 40 tipos de assuntos diferentes. Fui para a Corporate Venture Capital, trabalhei para a família dona da 1001, Cometa, catarinense. Covid, a gente teve que demitir 7 mil funcionários, eu tive algumas crises de ansiedade no meio dessa confusão, e graças a Deus a gente conseguiu recontratar, e aí eu vim para Londres convidados pelos donos da Stone e Teia, né, para trabalhar em fintech, então eu toquei logística, depois eu fui Chief of Staff do fundador, e depois Chief of Staff do CTO, que foi um cara que a gente trouxe e criou o Kindle, então ele botava pro Bezos. E foi muito bom, assim, ele me ensinou muita coisa. E aí, só pra dar um nutshell como é que eu cheguei onde eu tô agora, a gente teve um jantar um dia e ele falou assim pra mim, Babi, você é feliz fazendo o que você faz? Nossa, aí eu falei, eu sou muito grata. Que pergunta... Feliz é muito forte. Assim, é a pergunta que detona o jantar ou você sai bem do jantar? Meu Deus. Uma das minhas perguntas, essa eu nunca faria. E ele falou, olha, não é uma coisa assim, né? Ele falou, tô perguntando isso porque a gente já tem alguma intimidade e tal. E eu falei, olha, eu sou muito grata, tá onde eu tô, eu gosto muito, de conhecer muita gente interessante, inteligente, mas eu não sou feliz fazendo o que eu faço. Isso. Aí detonou o jantar. Aí quando você bota isso alto loud, né? Exato. Você fala, acabou ali. O que eu tô fazendo da minha vida, né? E aí eu, enfim, eu já tinha feito algumas conexões com o budismo, de estudar um pouco de budismo e tal, e aí eu falei, bom, vou fazer um retiro do silêncio. E aí eu fiz um retiro do silêncio de 3 dias na Tailândia. Eu tenho uma amiga que fez isso também. Não, muda a vida, porque o meu não era aquele hardcore, tem alguns que você não pode fazer nada, eu podia escrever. É muito gostoso. Ela fez isso também. Ela escrevia os livros, assim, em e-mail depois pra gente. Perfeito, exatamente. Fantástico. Porque você, de uma certa forma, você tá... vou falar uma coisa bem vulgar, assim, feia. É um vômito, né? Que você escreve, você bota ali, você fala... Expurgando, né? Você tá tirando... Obrigada. Mais bonita a sua palavra. Expurgando. Expurgando. Tá. E aí a música que eu escrevi na época foi I Want to Break Free, do Queen, né? Uma criativa... E aí eu falei, cara, eu preciso... E aí nesse meio do caminho eu comecei a escrever. Eu já fazia journaling, eu comecei a escrever no Substack, anonimamente, porque eu tinha vergonha.
Falava, Acho que o mercado financeiro faz isso com a gente, quando a pessoa tem uma alma criativa. Você se reprime porque você fala, imagina se meu ex-chefe me achar aqui. O que vai Isso. acontecer com a minha reputação? Tava escrevendo em português ou em inglês? Em inglês, E aí eu escrevi e tal. E aí os anônimos começaram a curtir e falaram, pô, legal esse texto aqui. Aí eu falei, gente, tem gente querendo ler isso, né? Tem doido, né? E aí, tem doido junto comigo nesse mundo. Pra tudo. Acho que é legal você trazer esse ponto de mercado financeiro, do mercado como um todo, né? Porque a gente se bota ao ridículo, né? No início. Todo mundo tá iniciando alguma coisa. Tipo você que praticar um esporte novo. Vamos supor, você joga um esporte muito bem? Mais ou menos. Muito bem. Não, muito ok. bem. Eu pratico coisa pra não virar um... Não, maratonista, pedalo. maratonista. Você pedala. Vamos agora jogar Mas eu gasto cricket. muito dinheiro pra isso. Tá. Vai ser ridículo a gente jogar no cricket. Vai falar, puta, o que é isso? Só que assim, o jeito de se colocar o ridículo, né? Do novo, é muito gostoso, mas ao mesmo tempo é tipo... Intimidante. Pô, mas eu pedalo tão bem, né? Foi o tempo que me levou pra tentar pegar um taco de golfe. Com a vergonha que eu tinha de segurar naquele negócio, porque eu sabia que eu ia isolar a bola e isso. Todas as vezes a porcaria da bolinha. Mas keep going, né? Porque se você quiser fazer... Mas eu não passo menos vergonha. Eu passo sim, não tô nem aí. E aí eu comecei a escrever e, obviamente, com todo músculo, você vai, né, malhando mais, você vai ficando mais criativo, mais fluido na escrita. Sim. Hoje eu já publiquei, acho que, sei lá, mais de 60 cartas. Hoje deve ter o quê? Uns 12 mil seguidores no Substack. E as pessoas escrevem de volta. É legal porque é uma coisa meio... comunidade. É uma comunidade, uma coisa meio antiga. As pessoas respondem o e-mail. Então, como se elas estão na minha carta. As pessoas não comentam, não curtem muito, não. Mas interessante. respondem, pô, isso tocou comigo, tô passando um problema pessoal. Então você entra naquela conversa e isso foi muito bom. Então essa foi um break free da minha vida de virar criativa. E por isso que a minha empresa chama Letter B, foram cartas. Se reencontrar criativa. Obrigada, se reencontrar. Porque você sempre foi criativa. Foi um empuxo, né? Veio, Exato. Perfeito. Então, aí com isso, aí só pra chegar onde eu cheguei agora, eu fui atrás da empresa que eu trabalho hoje, a Tátil, que é uma das maiores empresas de criatividade do Brasil e design. A gente faz branding de, enfim, marcas brasileiras, né? Tipo, agora a gente fez a Axia, trocou de nome e tal, que era a Eletrobras. A gente trabalha para Nubank, FIFA, grandes marcas. A gente fez a Olimpíada de 2016, foi assim que a gente começou a crescer internacionalmente. Eu cheguei para eles com uma bela cara de pau, falei: vocês conseguem fazer meu brand da minha empresa? Que na época eu estava começando a pensar se era uma empresa de perfumes, que eu não sabia o que era exatamente. Falei: olha, a gente cobra X, caríssimo, né? E eu falei assim: vocês fazem um equity share? E eles, não. Aí passou uns 3 meses, eles falaram, a gente foi comprado por um fundo e a gente quer um empreendedor para tocar a parte global. E assim eu cheguei lá. Eu cheguei de um cliente para um funcionário. E hoje em dia eu sou a Global Director da Tátil, eu tenho quase 3 anos. E é uma escola para mim, né? Porque imagina, eu sentei e consegui uma cadeira de diretora numa das maiores escolas de criatividade do Brasil. E eu acho que é legal trazer esse ponto aqui. O nosso slogan, eu sou a primeira pessoa a defender isso, quando a gente começou a falar de internacionalização, From Brazil to the World. A gente é proudly Brazilian. A gente usa Made in Brazil. É isso. Então a gente tá... Agora eu esqueci. Que gafe. Made from Brazil to everywhere. Made of. Made of Brazil. Que a gente começou a usar. Quando você participou até, e eu faço um super meia-culpa, porque no ano passado, pra quem não assistiu no Brasil e que não tava com a gente, como a gente se conhece há muito tempo, eu tinha pedido pra Babi, na verdade, coordenar o painel que ia falar e explicar de consumo e explicar por que o latino brasileiro não só engaja, mas converte e lidera em termos de consumo, de marcas e por aí vai. E depois, no meio do caminho, eu falei, Jeca, eu fiz uma coisa muito errada. Ela devia estar respondendo as perguntas e não coordenando. Mas faz parte, a gente está resolvendo isso hoje aqui. Mas é muito interessante isso, porque quando a gente lançou a Brasil Week, lá em 24, eu não sei se a gente pode dizer que o Brasil estava na moda, não estava na moda, ou isso era tão amplamente percebido. A sensação que eu tenho é que do ano passado para cá, isso está razoavelmente solidificado, eu quero ver a sua opinião sobre isso. No nosso lado, tá? Na cena de investimentos, isso está razoavelmente pacificado. Hoje você entende com razoável convicção que marcas brasileiras lideram, impulsionam, consumidor brasileiro, ele lidera, impulsiona, converte. E se você... de certa forma até intimida. Também tem que tomar cuidado, né? É um mercado difícil, desafiador, mas interessante. Significa que é um consumidor qualificado. Exato.
Mas e eu fiquei muito, enfim, tô dando essa volta toda porque eu fiquei muito impressionado. A gente está trabalhando muito com a galera do Rio de Janeiro e de alguns órgãos específicos que eles começaram a fazer target de influenciadores, né, internacionais. Você deve ter visto isso. O que não se imaginava é de que esses influenciadores iam começar a produzir conteúdo no Rio de Janeiro. Eles já imaginavam que aquilo fosse amplificar, mas não se imaginava que toda vez que eles utilizassem conteúdo do Rio de Janeiro, conteúdo do Brasil, claro, Rio de Janeiro... Mas aqui, gente, observa. Rio É, de Janeiro enfim, é é a cara fácil, do é Brasil o- é ainda, a- querendo ou não. É muito. Você tá falando. Não, mas é a cara Você do Brasil. está São registrado Paulo, eu aqui. amo São Paulo, sou É. Faria Limer, mas É. fora do Brasil, a cara do Brasil ainda é o Rio. Mas o meu ponto era, começou a se perceber, e essa vem a minha pergunta para você, que não só conteúdo brasileiro engajava, mas o conteúdo brasileiro engajava com o consumidor brasileiro e isso amplificava violentamente e aí acho que a palavra é amplificar mesmo que fala, né? A audiência, não sei se é assim que fala. Sim, dá um boost, né? Audiência, Goes explodir. viral. Goes viral. É que a gente tá aqui falando em português, tô tentando, fazendo tradução Tradução, na minha é. cabeça toda hora de um monte de coisa que eu não lembro como é que a gente falava nos outros termos. Mas aí as marcas começaram a perceber isso e hoje o que a gente tem visto, inclusive de marcas que a gente tá, de produtos que a gente tá e empresas que a gente está olhando para investir, elas conversam com a gente porque são marcas daqui que querem ir para o Brasil, ou querem explorar a latinidade, e eles, na verdade, é o contrário. Estão batendo na nossa porta, na porta do fundo, a porta da Capricórnio, falando, cara, eu acho que é legal ter vocês no nosso cap table como investidor, porque eu vou conseguir entender o mercado que está me ajudando a impulsionar todo o resto. E eu não faço a menor ideia Do porquê. do porquê. Eu vou juro que eu sou o último case. Uma empresa essa nova a gente não pode falar, que é uma empresa que a gente está batendo papo já tem um tempo, até está demorando demais para a gente investir. Vai dar certo. São daquelas cansativas, mas é uma empresa que me abordou num evento e ela ficou esperando, tadinha, no final, assim, ela ficou 1 hora e pouco esperando para falar comigo. E aí ela veio e falou assim, Bruno, pela primeira vez eu estou entendendo uma coisa que está acontecendo na minha empresa. Eu falei, o que está acontecendo na sua empresa? Aí ela falou, eu sou uma empresa de tal país, que tem uma ferramenta que tem um quê de rede social, só que 80% do meu público é brasileiro. E eu nunca fiz, eu não tenho nada em português. Eu nunca fiz nada. E é orgânico. E eu não consigo entender, porque eu não consigo saber o que eu faço para aumentar isso. Eu não consigo saber o que eu fiz para aumentar isso. Aí eu estava mostrando um pouco sobre por que o brasileiro engajava muito. Mas enfim, a minha pergunta para você que eu acho que era a pergunta que a gente devia ter feito na Brasil no ano passado. Por que o brasileiro engaja tanto? Ou por que o Brasil é sexy agora? Acho que são as duas perguntas. Vamos uma de cada vez. Responde a que você quiser primeiro. Tá. Bom, eu também vou responder meio bagunçado, tá? Mas é isso. Mas Como beleza. brasileiro, É. o papo de A gente tá boteco falando de do Brasil. brasilidade, de Brazilian, né? Cada um chama de um jeito, né? Você falou outro de um A gente tá falando de Brazilianity. Brasilianity. Não, a gente que não é tá falando como- de brasilianite. O Bruno tá Eu falando de falo brasilianite brasilianity agora. porque o A gringo gente entende fala também. brasilidade, mas é por causa do Brasil Core. Porque o Brasil Core virou na boca da galera. Entendi. Tá É no o trend shoppings assunto. do TikTok, tudo é Brasil Core. Sol de Janeiro é Brasil Core, tudo Brasil É Core. isso. Então, Tá, então eu acho que já essa resposta já diz muita coisa. Porque o brasileiro, ele é alquimista, ele mistura um bando de coisa. A gente é uma mistureba de um bando de coisa. Pega a maior diáspora do Líbano, a comunidade japonesa, a comida japonesa virou Hot Philadelphia, não sei o que. Você vai na França, tem Hot Philadelphia, tá? e os japoneses vão pra São Paulo Pra vão comer o pra comer japonês o japonês de lá. brasileiro. Exato. Então, assim, o brasileiro fez o Japão brasileirado, né? Então, assim, é a mistura. É aquela... É o jeitinho. É o jeitinho. Então, assim, essa alquimia que você está falando de... por que no Brasil engaja? E eu acho que no mundo atual... Tudo é possível hoje em dia, né? AI, eu posso virar, ainda mais eu, que eu já fiz vários tipos de setores. Hoje em dia você pega, senta a bunda por 2 horas, estuda um assunto, você fala, cara, eu consigo dizer 5% de algum assunto, Me viro, né? me viro, 5% Que do também é assunto. uma coisa muito brasileira. Que é O super eu me brasileira. viro, eu me viro. Me dá aqui, Me dá aqui que eu vou chamo bater no peito e vou fazer. Exato. É isso. Então eu acho que tem esse lado que a gente é alquimista, e aí por isso tem esse nome, brasilidade, brasiliana, whatever. E a gente se vira. E nesse quesito, essa diáspora, todo mundo se sente acolhido no Brasil. Já viu essa piada? Eu já tentei achar dado, eu acho que é um blá, mas é uma piada que todo mundo faz,
o passaporte brasileiro é mais disputado porque todo mundo pode ser brasileiro no mundo. Vocês já escutaram isso? Já. Só que isso é, tipo... Eu já pesquisei isso. É de fato verdade? É de fato verdade no mercado negro, que não é. O ponto bonito é que no mercado brasileiro, se você olhar em filme de espião, isso. Entendi. Em coisa, se estiver fazendo alguma coisa Aparece errada. aquela coisa de Um identidade brasileiro. born, aí aparece o cara com um monte de passaporte. Entendi. Pode olhar. O brasileiro tá lá. Geralmente tem um passaporte brasileiro, porque qualquer um Então pode talvez ser não, brasileiro. não seja um good content essa Não parte é tão- aqui. Mas eu é acho que fato, tem um quê tá? da gente ser uma hot pot de vários É, lugares. porque a gente já misturava. Então, assim, É. por exemplo, você pega alguém com traço, sei lá... Alemão. Tem japonês. africano, alemão. O sul do Brasil tem uma comunidade alemã gigante. Italiano. Você vai pra um pedaço de São Paulo, as pessoas mudam o sotaque pra falar meio italianado. E vamos misturar todos os orientais e asiáticos. Não, e aí, por exemplo, tem Os um... libaneses, que é diferente. A gente teve, acho que, a nossa história como Brasil, de ter 1000, sabe, nacionalidades por ali. 1000 misturas, né, que a gente foi fazendo. Então a gente é uma grande mistura. Então, E é diferente da mistura dos outros lugares também, que é engraçado. Tipo, a gente teve diferente. várias misturas de vários lugares e as misturas foram se exponenciando. Então, É, o brasileiro é misturou. brasileiro. A gente misturou de verdade, mas. aí eu vou botar agora uma outra camada. O mundo precisa mais de poesia, né? Tá todo mundo muito... Não, porque a gente agora é ótimo, a gente vai entregar essa... E a humanidade, o calor? Quando a gente mora fora, a gente sabe que todo mundo que olha do Brasil olhando pra gente que mora fora, fala, nossa, sua vida. Aham. Gente, não é tudo isso. Olha, não. Não é tudo isso. Não é tudo isso. E aí, o que que eu vejo, assim, de como que a gente pode melhorar essa parte de calor humano, né? Então, a gente olha um brasileiro no metrô, a gente fala, ih, cara, o que tá fazendo aqui? A gente se reconhece. A gente se reconhece, né? a gente se abraça. E as Pode ser pessoas... quilômetro de distância, pode estar no outro vagão, você fala, é um grupo de brasileiros. Perfeito. Assim, E as nem precisa pessoas falar em nada. voltam, e aí, aí você falou de tá na moda, não tá na moda. Tem uma pessoa com a blusa capoeira, um gringo, você vê claramente que não é brasileiro. A pessoa fala, eu quero comer uma feijoada. E as pessoas começam a bater um papo pelo assunto Brasil. Então o Brasil conecta, é um grande conector. Então, assim, é o calor humano, por que engaja? Porque a gente traz humanidade. Eu gostei do a gente traz poesia. A gente traz poesia. Então, assim, no final das contas, hoje eu trabalho num lugar que é uma exportação de cultura, né, brasileira. Então, eu recebo muito e-mail de pessoas que são de fora do Brasil querendo trabalhar na empresa que a gente tem. Muito. Muito francês. Francês é uma comunidade que criativamente trabalha muito bem com a gente. E tem um lugar no mundo. Por quê? As pessoas se apaixonam. Porque o gringo aqui é tipo, mais, né? A cidade global, mais um, tá bom, legal essa história e tal. Mas o brasileiro é apaixonante. É apaixonante. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar do mundo. Então eu acho que essa alquimia, essa mistura e a poesia que a gente traz engaja. Porque todo mundo fala assim, pô, eu também quero fazer parte disso. Se essa mistureba aí, que eu não sei o que é exatamente, eu quero fazer parte disso. E brasileiro é intenso também. Então eu acho que para as marcas de consumo, ele é chegar intenso. lá, o brasileiro é intenso. A gente ama com fervor, odeia com fervor também. Às vezes, rápido demais, esquece. Isso. Então acho que por que tem você, isso. Desculpa. Por que você acha, porque essa é uma grande dúvida de todos os dados que a gente fica mostrando sempre do brasileiro sendo digital, e engajando e convertendo e interagindo no digital. Por que você... não precisa ter dados para isso, porque a sua opinião é melhor do que provavelmente todo mundo está vendo aqui com a gente. Por que a gente engaja tão rápido, ou por que digitalmente a gente migra tão fácil? Você tem algum ponto com relação a isso? A gente tem várias ideias de que a gente é absolutamente aberto a tudo e a gente não tem medo de testar algumas coisas. Talvez pela nossa... Eu sempre falo que o jeitinho brasileiro é a melhor coisa que tem, significa que a gente consegue dar um jeito ou procura. O gambiarra. Quando a gente fez na Copa de 2016... Na Olimpíada 16, que foi o tema, né? O tema da abertura foi gambiarra. E olha como a gente é criativo o suficiente para pegar conotações ruins que tem as palavras. Tipo, o jeitinho pode ser visto de um jeito ruim, mas a gente transforma isso numa coisa super positiva. A gambiarra pode ser vista de um jeito ruim, mas a gente transforma isso numa coisa positiva, como um slogan global para um evento internacional. Enfim. Por exemplo, você falou de gambiarra, vou dar um exemplo aqui. Eu vim de tecnologia, né? Eu já fui de tecnologia no passado, junto com o Fintech. E um dos softwares mais importantes que a gente estava criando para resolver um problemaço, não era o mais importante, mas para resolver um problemaço que a gente tinha, chamava gambiarra. E o software é gambiarra. Tipo, e gringo, britânico, gambiarra, you have to...
E tipo, eu falei, cara, esses caras sabem o que significa gambiarra? Porque assim, Provavelmente não. se o cara souber que ele tá sentando aqui entregando uma gambiarra, Que literalmente alguém pegou um arame e juntou o aqui. negócio E, assim. cara, tá rodando. E tá maneiro, não mexe. E aí eu lembro que a pessoa me perguntou, então explica o que é gambiarra. Eu falei, puta, como é que eu vou expliquei como a explicar? questão do arame uma vez. Pois é, o que eu expliquei? Tem uma foto, eu sou muito, como você falou, eu gosto de desenhar, ilustradora, e aí eu falei, bom, deixa eu pegar uma foto que consiga me apresentar. Aí tinha uma foto que eu peguei que era uma tábua de passar roupa, um ferro virado ao contrário, e aí tipo umas coisas assim de ferro, de arame, assim, tá fazendo um churrasquinho no ferro. Eu falei, isso é uma gambiarra, tipo, fazer um churrasquinho no ferro. E o chuveiro? O chuveiro, gente, chuveiro conectado com que se você liga, abre a torneira da pia, liga o chuveiro no quente. Essa é a maior gambiarra que A existe. que eu gosto, que é a que eu mostro, não sabia que você fazia isso, eu uso também uma que eu peguei um print, dei um print de tela disso. É uma casa bem pobrinha e porque tijolo aparente e tudo mais, e não tem espaço para ter 2 ar-condicionados, e obviamente o cara não tinha dinheiro nem isso tudo mais. O que ele fez? Tem um ar-condicionado split no alto. O cara botou a parede no meio do ar-condicionado split. Então, se você olhar na coluna, então um pedaço do ar-condicionado saía para um cômodo, o outro pedaço saía para outro cômodo. Essa era a solução de ar-condicionado central que ele fez. Sensacional. Tipo, era banheiro e virou ar-condicionado. E a imagem era ar-condicionado central. Você falou, cara, tá lindo, realmente. tá perfeito. E custou, enfim. E eu acho que é isso que é a beleza do empreendedor, né? Porque assim, quando você vai falar de, eu fiz um scale-up, peguei tantos bilhões de investimento. Cara, mas essa pessoa aí, pra mim, esse deveria ser contratado, O vendedor entendeu? do Biscoito Globo na praia do Rio de Janeiro também, ou queijo coalho. Aqueles caras são assim, MBA. Você levar lá, a gente tem que convencer. Pro Rio, né? Você já percebeu. Mas Rio, você acha não. que isso a gente leva pro digital? É, porque engaja, aí junta o nosso Canta, Dança e Representa, a gente tem o grande agora da face da terra, que é esse jeitinho, essa poesia, a dança. A gente tem a dança com a gente. E aí, cara, tentar uma musiquinha agora no TikTok, eu não sei qual é, que é aquele que faz assim. O mundo inteiro dança isso agora. Eu não sei pra que é. Não, toda semana tem gente super famosa Criando, no Japão, na Coreia, dançando uma música brasileira diferente. É isso. Cada semana é um negócio novo. Tem como não engajar com isso? Você olha e fala, cara, isso eu vou ter que dançar também. O brasileiro acho que já nasce sendo criativo. A gente tem uma história grande com a criatividade. O brasileiro é criativo. E o brasileiro a gente é pobre, né? Assim, a tem cultura... que ser criativo, porque tem então, que assim, ser. a gente é muito rico em minério, né? Em café, mas assim, em termos de... A gente é uma cultura que veio do pobre. Então, assim, a gente olha pra isso e fala assim, como é que eu viro rico? E, cara, nossa riqueza é a felicidade, no final das contas. Eu ia falar isso, que a gente é feliz. Porque nossa riqueza é a felicidade. A gente é conhecido por ser feliz. Eu sei que tem o índice de país mais feliz do mundo. O Brasil não é um dos top 3. Mas eu arrisco dizer que... É porque não moraram no Brasil, que não foi Exato, eu arrisco dizer que não mandaram eles para lá. Eu faço esse comentário. Não foi pra Bahia, comer um camarãozinho. Quadradões. Cara, essa galera nunca fez um churrasquinho na calçada. A cervejinha gelada. Aquela frase do eu sou feliz no simples. É isso. O brasileiro é feliz no simples. Tá tudo bem, tá tudo bom. O meu marido não é, né, brasileiro, então... Mas é quase lá, casou com a brasileira. Pois é. Mas aí eu faço esse paralelo em casa. É engraçado como ele fala. Às vezes as coisas estão ruins e vocês estão com um sorriso no rosto. Tipo, ou debochando, fazendo piada. Uma coisa que... Assim, a gente, até nas adversidades, a gente tenta trazer o humor, que é uma coisa muito brasileira também. Muito particular. E deixa eu mudar um tiquinho. Porque aí eu quero agora puxar um pouco pelo que você está fazendo hoje na Tátil e o acesso, inclusive, que as outras marcas globais estão indo no Brasil. Tá. Porque essa é a percepção que a gente tem mais, ou pelo menos tem mais visível. Eu usei muito, durante muito tempo, o exemplo da Sol de Janeiro, uma marca que, obviamente, entendeu isso. O anúncio da Sol de Janeiro é num português, é no inglês com sotaque carioca, você deve ter visto várias vezes. E eu demorei muito tempo, eu tive que explicar isso no Brasil. Eu achava que era brasileira. Eu falando pro Bruno, eu acho que é brasileira dele, não é americana. E contar o caso no Brasil de que a Sol de Janeiro, e contar aqui, inclusive, que a Sol de Janeiro nunca foi brasileira, não tem absolutamente nada a ver, que o nome dos produtos é em português do Brasil, tal do Boom Boom Cream lá, não sei se é exatamente esse nome. E toda a comunidade. Fala sério, Bruno, você já usou, né? Eu tive que aprender. Ele esfoliou, eu falei pra ele que era ótimo pra Eu esfoliar. tive que aprender isso porque eu tinha que responder. Essa marca é muito legal, como é que compra mais barato no Brasil? Eu falei, que marca?
Aí eu descobri essa marca na brincadeira, descobri essa É um marca há uns puta 3 case, anos. né? Naqueles Billboard. outdoors de ônibus aqui. Ah. Mas, enfim, meu ponto mais importante, minha pergunta, na verdade, até mais disso é, aparentemente as marcas de fora estão olhando isso e estão usando isso com mais força para vender. Uhum. Você consegue enxergar isso como uma tendência? Dentro da Tátil, vocês estão enxergando isso como uma tendência, já que vocês vendem o From Brazil to the world. Eu Brazilian até vou adicionar, não footprint. só marcas, mas as marcas como indivíduos também. Porque a gente tem Sarah Jessica Parker fazendo parceria com a Arezzo, Sim. uma coisa totalmente nova. A gente vê Eu o nem pessoal, tinha visto a esse gente botão. vê o pessoal. Eu não sei se é Arezzo ou se é Schutz. A gente confia Mas é o mesmo grupo, é o De Bima. sapato, A de gente sapato. A gente vê a galera que é moda também agora Sim. cada vez mais indo pro Brasil. Isso está acontecendo? As marcas globais estão enxergando e estão buscando isso? Olha, vou dizer, a gente teve uma reunião ontem na Tati e a gente tava... Agora a gente falou assim, vamos dar um norte. Não, vamos dar um sul. A gente já tá falando isso, né? E todo mundo agora já tá falando, vamos dar um sul, né? Por que o norte é o norte? Justiça. Então vamos dar o sul. Então eu acho que sim, concordo. E aí vou trazer alguns exemplos, acho que são legais de trazer. A gente tem... Aí, tudo que a gente já falou agora, que eu não vou repetir, a gente tem um jeito único de olhar o mundo, né? Para essa criatividade, essa poesia, esse borogodó, esse molde, né? Que eu não vai explicar o que é aqui. Por exemplo, e o Brasil, ele goes viral por todos os motivos que a gente falou, e a gente é massive, a gente é intenso no que a gente faz. Então, por exemplo, Netflix procurou a gente há uns 3 anos atrás para fazer o Global Fan Event. Chamado, que a gente tinha que criar o nome, o código do pedaço, como é que ia ser e tal. Hoje já existe isso, todo ano tem. E o primeiro ia ser em São Paulo, porque o brasileiro, ele vibra, ele posta, ele fala, ele comenta. Você falou, ele viraliza rápido. Então, todo mundo quer começar pelo Brasil, porque nesse mundo de hoje, o piloto, né? Você vai fazer um piloto de uma coisa, vamos fazer um que vai fazer mais barulho, né? Então, a gente criou um evento chamado Tudum, que hoje em dia é super famoso. É verdade, foi você A gente criou, Adoro. E a gente criou o nome. E era essa história. Quando a gente foi criar a história do Tudum, era o Global Fan Event, isso em São Paulo. Puta evento grande, 2019, eu acho. Foi 2020, eu não sei. E aí, eles falaram assim, qual é o nome? Tudum. Ai, não. Gringo não sabe falar Tudum. Aí a gente pegou uns gringos amigos nossos e falou assim, fala Tudum aí. Tudum. Aí o que aconteceu? Eu até posso mandar um vídeo pra vocês verem essa parte aqui que é famoso. Aí o Netflix, a gente conseguiu convencer o Netflix botou esse nome. E ele chamou os pop stars do Netflix na época, Stranger Things, pra fazer isso. Tudum. Você fala Tudum, eu tô lembrando, eu tô ouvindo... Consigo ouvir a cada segundo o Netflix entrando, né? A gente falou, cara, é esse o nome, não sei o quê. Então, assim, hoje tem todo ano tem o Tudum e a gente criou e tal, não sei o quê. Brasileiros criaram, um evento no mundo inteiro, sabe? Então a gente conseguiu trazer essa linguagem. E aí também, por exemplo, o TikTok é um dos nossos clientes. Quando eu fazia conversa com eles, eu fui estudar, né? A história do TikTok, quem são os TikTokers do Brasil e tal. E tem o Brasil tá acima de 40%. Não, o brasileiro, bota o número aqui que eu não sei qual que é, mas A gente coloca, tem uns números recentes que passou de 40% de audiência, mas... E aí eu fui pesquisar um cara chamado Brino, que é um... Eu amo o Brino. Brino, eu te amo. Se esse vídeo chegar em você, por favor, eu te amo. Eu não sabia, não conhecia a história dele, mas eu fui estudar. Ele é maravilhoso. E aí quando eu fui estudar sobre o TikToker, né, quem é o influencer, e o que é a beleza? Porque você pode ser alguém num back of a room, com a luz assim, meio ruimzinha. E você vai conseguir seguir. No humor. Pois é, e aí ele comenta, ele ganhou, né? Influencer do ano no Brasil. Foi. Depois, mas assim, já tava postando há um tempo. Você com certeza já viu vídeos do Bruno. Eu sei quem é esse rapaz. E foi uma coisa, desculpa, eu tava assim. Eu assisti esse rapaz. Esse é o tal do Brino. Aí eu vi um negócio e falei, cara, o que é isso? Ele tá falando o quê? É um react? Eu vi, sei lá. Ele comenta algumas coisas, né? Algumas coisas, alguns reacts dele. Falei, tá. Agora ele saiu da casinha, agora ele tá participando de várias outras coisas. Finalmente, Brino. Eu acho que assim, porque a televisão hoje em dia mudou, né? A mídia, não sei o quê. Então, assim, é como você entretém o mundo. Totalmente, Casé TV, outro total. case legal. O cara tá tocando agora, passando futebol, né? Virou televisão. E essa é a beleza do negócio. Então eu acho que o brasileiro precisa essa diversidade. Então a gente é muito legal você assistir uma história. Então tem muita gente influenciador brasileiro sendo seguido desde o início. O empreendedorismo brasileiro é do cara que saiu da esquina, de um lugar
que não é média, classe... Acho que, não sei se classe média, não sei, classe média baixa, o Brino, não sei a história. É o... Eu não sei. Ele fala, a audiência dele conhece ele como Saquei. Pobrino. Mas o cara foi indo, foi entretendo. Então, assim, é sobre o que as pessoas querem ver, entendeu? Então, E você acha que as marcas percebem? as marcas percebem isso. Mas é porque também tem essa conexão com a audiência dele, entendeu? Uma pessoa que nem a Babi falou, uma pessoa que tá, não só No dia ele, do mas corre, acho que né? Tá no vários. dia a dia das Eu acho que pessoas. vários, então vários outros TikTokers também. Tem esse negócio de não ser um conteúdo super trabalhado, institucional, uma coisa maravilhosa. É um negócio que é real. Que é a cara do brasileiro, é um negócio que é real. É que é a cara do brasileiro. Agora eu vou fazer um parênteses com o que não é Brasil, mas que também funciona. Tem um cara aqui, que é inglês, se eu não me engano, que é famoso, que vai procurar os bilionários do mundo. Já viu esse? Não, que entrevista os Excuse me, caras do sir. carro. Que Ah, entrevista sim, no posto de sim. gasolina, que Não, ele vai tem atrás carro dos desse, bilionários do mundo. Que quando tem um carro bonito... Eu já vi. Que ele abre a porta e fala, eu quero entrevistar. Aí vários dizem não pra ele. Só que hoje em dia ele já virou famoso, ele tem, sei lá, 22 milhões. E o cara vai falar, eu fui tentando, só que... E obviamente fala, porque as pessoas querem saber o que as pessoas fizeram, qual é o conselho pra humanidade. E o cara traz, no final das contas, um conselho de vida. Que ele pergunta, como que você fez dinheiro, né? Se tiver... Aí ele falou assim, se eu e você a gente morresse hoje, qual o conselho que a gente daria pra geração que tá seguindo agora? Então é educativo, né? Sim. E o Brino, ele faz entretenimento. Esse cara é educativo. Então, assim, Funciona. o que engaja? Funciona. Então, assim, a pessoa que vem, pô, quero morar fora, quero estudar, não sei o quê. Ele quer ver o global. Então, assim, dependendo da perspectiva que você tá. E eu acho que no Brasil, trazendo mais só a história do brasileiro, o brasileiro ele não é muito de, eu vou trazer educação, né? Mas a gente traz muito entretenimento, porque a gente é muito divertido. Eu não posso falar nada, porque como carioca eu sempre recebo esse bullying com frequência, então eu Vai se vestir. Eu vou tirar o paletó e vou entrar. Desculpa. Não, é isso. A gente já falou, inclusive, que num dos próximos episódios o Bruno vai vir de biquíni. Porque Pra na provar última, que ele é carioca da gema. O bullying é sempre comigo e tá tudo bem. Eu sou carioca também. Eu nasci em Brasília, mas eu vivia me entrando aí. Falem de mim, então tá tudo bem, eu subo e... Tudo certo. Isso E tem que brincar, né? A gente é brincalhão. Não dá pra chegar todo mundo sério aqui, Você né? acha que o Brasil, acho que minha pergunta, o grande if que eu tenho é se, porque a gente já viu várias vezes, o Brasil é a bola da vez, o Brasil é a bola da vez, e parece que a gente sempre deixa a bola escapar. Será que dessa vez com o Oscar, segundo ano consecutivo, a gente vendo o país inteiro comemorando como se fosse Copa do Mundo, independente de qual é o filme, enfim, a gente vendo o Moreira Salles lá, como assim, super representante do Brasil no Ainda Estou Aqui, eu não lembro do último... Agente Secreto, o cinema brasileiro sendo cada vez mais valorizado, não só dentro do Brasil, que pra gente, a gente tem essa síndrome de vira-lata, de achar que tudo que é fora do Brasil é melhor, mas finalmente o cinema brasileiro, gastronomia brasileira, diferentes tipos de música cada vez sendo mais valorizados no Brasil e fora do Brasil. Você acha que a gente está preparado para finalmente ser protagonista ou não? Eu vou fazer uma pergunta de volta, então. Boa. Lembra daquela capa do The Economist que era Isso que me veio na Brasil cabeça. taking off, depois o Brasil taking down, alguma coisa assim? Beleza. Teve um gap de tempo, eu não sei qual que foi, entre Foi 13 anos. entre uma capa e outra. Assim, aí eu vou falar, eu como brasileira me sinto. Sim. Eu sempre acho que a gente é a bola da vez. Eu também acho. A gente tá aqui, ó. Não estaríamos aqui se A gente tá sempre em pé. investimento pra isso. A gente tá sempre em pé. Tipo assim, a gente pode dar uma... E Tipo, tá que ele tudo dá bem. uma reboladinha de lado do outro, mas a gente volta em pé. Então, ó, porque assim, a gente tem era a oitava maior economia do mundo, não sei se a gente mudou de... mas por aí, né? Sim, PPP. 200 milhões de pessoas, a gente causa buzz, a gente tem um buzz no mundo, que por N motivos que a gente já falou. Então, cara, e assim, se a gente fosse assim, tudo para, intacto, né? não tem ninguém intacto. Até a Noruega agora já não é mais intacta, né? Tipo, você vai falar, putz, não era mais isso, não tem mais esse soberano aqui, esse fundo todo aqui de óleo e gás. O que a gente usa muito nas conversas, e eu brinco com a Camila e brinco com todas as viagens que a gente fica fazendo e falando com o gringo o dia inteiro, né, porque a gente está na terra deles, é que a gente muitas vezes não tem noção, o brasileiro médio ele não tem noção de como isso é um super soft power. Você consegue, e eu falo isso, as pessoas não entendem quando eu brinco sobre isso, e eu já dei palestras sobre esse assunto, e eu vou falar, acho que provavelmente uns 10 anos, e a galera não vai se tocar disso. A gente não consegue perceber o poder que a gente tem de chegar numa sala com gringos completamente distintos,
e um odeia o outro por alguma questão de disputa em algum outro país, de que o outro invadiu o país de não sei o que, matou há 200 anos. E a gente chega e a gente fala que a gente é brasileiro, ou demora um pouquinho, mas a gente fala que é Todo brasileiro. mundo gosta. Alguém tem uma lembrança boa. Ou alguém faz Claro. uma piada, ou pode falar de bunda biquíni. Pode falar de bunda biquíni de futebol. Eu consigo fazer uma piada sobre isso, mas ele tem uma memória boa. E você falou de icebreaker, é sempre um gancho tranquilo para falar. Abrir um sorriso. Pra abrir um sorriso, o cara vai fazer uma piada de novo. Ou ele vai ter uma lembrança boa, ou ele quer ir, ou ele vai fazer uma piada também, e tá tudo bem, porque a gente aprende a viver na piada dos outros, e tá super tranquilo. Em todas as conversas, o brasileiro não entende isso. Ele não entende que ele tem esse soft power, ele não entende que ele tem essa abertura para falar, e da mesma forma que eu acho que a gente acolhe, a gente ainda acho que talvez não entendeu que a gente é acolhido. E enfim, eu acho que talvez, não sei se as marcas estão percebendo isso agora, se os investidores estão percebendo isso agora, mas eu concordo, acho que a gente não tá na bola da vez não, a gente sempre foi, a gente só não fala direito isso pra todo mundo. Porque a gente tem underdog syndrome, foi o que ela falou. Isso a gente não troca. Mas isso a gente- agora, polêmica. A gente tem o caramelo, né? E agora virou o caramelo Pride, né? O orgulho caramelo e estampa em tudo quanto é lugar. Enfim, isso é razoavelmente pacificado, pelo amor de Deus, não vá falar sobre isso, né? Vocês sabem que a Colômbia, isso pode pesquisar, a Colômbia tem um movimento, sei lá porquê, desculpa, agora eu posso estar falando besteira e pode ser o México, e aí desculpa hoje, mas a Colômbia e o México, eles estão registrando a marca, eles estão, na verdade, entendendo que, assim como o Chihuahua, que foi uma raça de cachorro, que ele originou de tantas misturas, eles têm um nome para o caramelo, mas eles registraram seria o caramelo, que tem um nome, como se fosse uma raça local, raça nacional. E isso obviamente, ainda não deve ter virado viral, mas isso já tá rolando disputa de fato, tá? Porque isso foi. Sim, porque de fato. Isso está sendo então, pois é. Então vamos ver se a gente puxa um viral sobre isso. É o México. É México, né? É México. O meu ponto acabou de me O ponto falou que é México. Então, México registrou o caramelo como uma raça nacional. Então, mexicanos, nós amamos vocês, mas o caramelo então todos aqui hoje, não é. por favor. Babi, eu acho que para encerrar, o que é ser brasileiro? Ainda mais agora no mundo que, infelizmente, eu achei que eu não ia ver nenhuma guerra quando eu nasci, porque eu achei que a gente tivesse passado por isso, mas parece que o mundo retrogrediu sem ninguém. Mas o brasileiro segue lá também. Segue lá. Nós somos um país, um lugar neutro e de carinho, né? Então acho que por isso a gente... Até os memes da potencial Terceira Guerra Mundial são melhores em português. Não, nossos memes a gente ganha de todos, que é uma coisa assim. A Nazaré é uma que bomba em todo lugar do mundo. Como é que vocês conhecem a Nazaré? É verdade. É isso. Nazaré e o Wagner Moura com o Pablo. Sempre dançando. Sempre. É Enfim, isso. gente. Desculpa, Babi. gente, a gente não consegue terminar com... Mais uma coisa É isso. Babi, foi um prazer. Prazer Obrigada foi meu, demais por obrigada. vir. Tá convidada para os próximos. Eu acho que você é a representatividade do que é ser brasileira. Obrigada. Vocês também. Obrigada, gente.